o Júlio Coelho. O Júlio Coelho é um dos mais respeitados personal trainers que nós temos no país. O Júlio está aqui no programa. Boa tarde, Júlio. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom e você? Prazer recebê-lo, viu, Júlio? Prazer o Júlio tem, vou dar a ficha aqui, hein? 34 anos, é divorciado, pai de gêmeos, não é? Um trabalhador aí que começou muito cedo na vida, já fez de tudo. É verdade que até túmulo você já lavou, Júlio? Eu já, bastante. Que idade você tinha quando era lavador de túmulo? Eu tinha 8, 9 anos de idade, já estava lavando túmulo. Como foi a sua infância? Que profissão têm os seus pais, ou tinham na época da sua infância? Meu pai, ele sempre foi vendedor de bebidas. E minha mãe era faxineira. E a tua infância como foi, Júlio? Foi boa, eu fui moleque de rua, eu comecei, sabe, desde pequeno já enturmado ali no meio da moçada da rua mesmo. Sempre trabalhei desde pequeno, desde os 7 anos de idade. O que você fazia como trabalho aos 7 anos de idade, Júlio? Olha, eu tomava conta de carro, eu fiz carreto na feira, vendia limão, fiz de tudo na rua. Inclusive, cheguei a roubar algumas pessoas também. É mesmo? Quer dizer, então você foi menino de rua mesmo, até de aprontar algumas nas ruas de São Paulo. Aprontei bastante. Aprontei. E aí, o que aconteceu com a tua vida, Júlio? Depois dessa época toda, trabalhando tanto assim, lavando túmulos e até descambando para um caminho não muito bom. Como foi que você conseguiu se erguer e que época foi isso? Olha, minha mãe, ela era faxineira de uma sociedade científica. E a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E com 11 anos de idade, ela me levou para trabalhar nesse escritório. Então, eu entrei lá como office boy. E ali que eu comecei a ter uma nova visão, sabe, conhecer pessoas, professores nessa área científica, tudo. E comecei a sair, deixar de lado, assim, a rua, sabe, o pessoal que eu andava, enfim, drogas, aquelas coisas todas de moleque mesmo. E aí retomou o seu caminho num caminho positivo? Ah, sim, aí sim, porque com essas pessoas que trabalhavam lá, eu comecei visualizar uma outra coisa, né? Foi a primeira vez com 11 anos que eu descobri que tinha colégio na vida, né? E não sabia bem o que era um colégio, uma faculdade, mas me despertou a atenção, então comecei a direcionar para esse lado, né? E estudou? Estudei, eu me formei em educação física, eu fiz especialização, fui morar fora, fiz vários cursos fora, entrei para o esporte, enfim, aí tomei um rumo muito saudável, né? E nessa época a sua vida progrediu, financeiramente também, não é, Júlio? Financeiramente também, eu conheci muita gente, e através do esporte eu consegui conhecer uma boa parte do mundo todo, viajei para a China, enfim, para vários locais aí, Europa, tudo, e nisso consegui desenvolver um trabalho, comecei a dar treinamento, dar aula, e não só isso, eu entrei também numa área de confecção, tecidos. Aí você confeccionava, tinha a sua própria confecção? Eu tive minha própria confecção, eu fui vendedor de tecido muito tempo. Ganhou bastante dinheiro? Bastante. Estava com a vida mansa? Com tecido eu ganhei bastante dinheiro. Estava com a vida sossegada? Estava sossegado. Quando ele estava com a vida mansa, a vida sossegada, isso às vésperas da Copa de 1994, aconteceu um fato que novamente deu uma derrubada na vida do Júlio. Houve uma explosão numa casa na zona leste, na zona norte de São Paulo. Uma senhora estocava fogos de artifícios em sua casa. Essa pessoa era a mãe do Júlio. Explodiu, houve uma explosão e várias casas foram atingidas e houve destruição das casas de vários vizinhos. O que a sua mãe estava fazendo com aqueles fogos em casa? Minha mãe, desde a época que ela era faxineira, ela descobriu um meio de sobrevivência aí vendendo fogos. Então, isso já vinha assim desde os meus 12 anos de idade, mais ou menos, ela vendia fogos. E chegava em época de Copa do Mundo, ela estocava bastante. O local onde ela vendia era proibido, teve loja ali, era do lado do Fórum de Santana. Mas ela conseguia manter a loja ali, comprando os fiscais, aquela coisa toda, né? E estocava na casa dela. Era um depósito a casa dela, que era inclusive quando eu tinha 15, 16 anos, era o meu quarto, que eu morava lá também, então acabava sendo o meu quarto ali. Depois eu saí, fui morar sozinho, mas ali virou estoque da minha mãe. E aí uma vez, lá um dia, teve
aconteceu esse acidente aí. Quantas casas foram atingidas? Foram uma quadra, quase que uma quadra inteira. Foram do lado de um lado, né, da rua, 6 casas. 6. Você aí já com uma vida digna, um menino de juízo, né, um rapaz, já um homem de juízo, ajudou a sua família nesse momento e Sim. Ressarciu os vizinhos do prejuízo que eles sofreram. Não só minha família, mas todos ali, da noite para o dia, não tinham onde morar, não tinham o que comer, perderam tudo, geladeira, fogão, não tinha roupa, não tinha nada. E como cresci ali, muita gente me conhece desde pequeno, então não tinha por que não ajudá-los, né? Não era nenhuma obrigação. Aí o dinheiro foi todo, Júlio, ajudando essas pessoas, reconstruindo a própria vida da sua mãe e daqueles vizinhos todos? Exato, e não só lá o dinheiro foi todo, né? Foi lá uma boa parte, também teve uma inadimplência do mercado da têxtil. Na época atingiu aí 300% de cheque devolvido. Nada que é ruim vem sozinho, né? Aí foi uma tempestade de tudo quanto é lado, né? E, enfim, Você perdeu tudo de novo? Perdi tudo. E aí o que aconteceu com a tua vida, Júlio, depois dessa nova derrubada aí? Olha, foi assim... Quantos anos você tem, Júlio? 34. Eu falei, 34. 34. Nossa, já passou por poucas e boas, hein, o Júlio, com 34 anos. 34, Mas me conta, então, naquela época, perdeu tudo de novo. Perdi. E aí o que você foi fazer? Aí eu tive que, sabe, recomeçar é difícil, né? Primeira coisa, a gente tem que deixar o orgulho de lado e é complicado. Mas tive que levantar e buscar no fundo do baú, sabe? E você encontrou, Júlio, alguém que te ajudasse, te estendesse as mãos num momento como esse, que até sentindo a situação tão ruim, você ajudou aquelas pessoas que também perderam tudo e ficou mais uma vez lá, como você disse, tendo que recomeçar. Você encontrou apoio de alguém? Olha, Claudete, eu sempre fui muito claro, muito transparente, sabe? Então sempre teve pessoas que me ajudaram. Nessa época eu tive 3 pessoas que acreditaram no minha nova proposta de vida e realmente me estenderam a mão. E aí eu quis ser personal trainer. Quem foram essas pessoas? São Mônica, Eduardo e Alcione. Amigos seus da época? Não eram amigos. Onde você encontrou essas pessoas? Eu encontrei por acaso. Eu pedi assim, sabe, a cada instante que eu precisava arrumar um aluno. Então eu pedi a cada instante que eu precisava de um aluno para começar minha nova vida como personal trainer. Você já era professor? Já. Não, experiência eu tenho também. Desde os 15 anos de idade eu já dava aula, né? Eu praticava Kung Fu, era professor, enfim. Aí eu falei, eu vou ser personal trainer, eu vou trabalhar agora melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então formei assim uma ideia. Você precisava de um aluno? Um aluno, então, sabe, todo dia eu ia dormir, eu pensava, eu preciso só de um aluno, eu precisava conquistar um aluno na minha vida. E aí veio um sem querer, do nada, sabe, eu estava fazendo um trabalho... Você é católico? Eu sou cristão. Você acredita em quê? Só em Deus? Acredito em Deus. E foi com Deus que você se pegou nessa época, nesse momento, pedindo esse aluno? Você chegou a pedir, não? Você conversou com ele? Eu converso muito comigo mesmo, muito comigo mesmo. E eu acredito numa energia muito forte, já me provou várias vezes que existe. Tem uma coisa aí muito forte que, sabe, paira no ar, que eu acredito muito nisso. E eu luto muito por isso. Então Você ia lá, dormiu nos seus momentos, ficava pedindo para que essa força viesse através de um aluno. Através de um aluno, porque aí eu poderia realizar um trabalho e através dele eu conseguiria alcançar o meu objetivo. Você tinha certeza da sua vontade de trabalho e acreditava no seu próprio trabalho. Sabia que um aluno te traria uma possibilidade de crescimento novamente. Exatamente. E ele surgiu do nada? Do nada. Do nada mas porque eu fiquei trabalhando muito em cima disso, mas eu não esperava que ia ser, sabe, daquela forma tão simples, tão fácil. Como foi? Eu fui levar um documento numa quadra esportiva e a mulher não estava, eu tinha que telefonar, o telefone dela não funcionava. Aí eu fui até o orelhão, tinha um rapaz, um senhor jogando tênis, ele me viu com a camiseta, eu ando sempre fazendo uma propaganda minha, né? Ah, você mandou fazer essa camiseta só para fazer uma propaganda, né? Essa é minha, né? Tem que fazer, certo, né? é marketing, é meu marketing. Mas ele me viu e perguntou se eu era personal, que ele queria treinar comigo, aí eu fiz um charme do caramba, né? Ah, não, eu não acredito. Aí ele
falou assim, pô, quero treinar com você. Eu falei, não posso, rapaz, eu tô com meus horários cheios. Tudo Mentira, você tava à espera de um aluno. Aí eu ia pra casa e nem dormia à noite. Eu falei assim, achei meu primeiro aluno. E eu enrolei. Você falou isso pra ele, você falou, não posso. Ele adorou, ele falou, mas eu quero. Eu falei, mas não posso, tô cheio. E aí eu fiz um charme. Você não sentiu medo dele realmente acreditar? Não tenho medo, não tenho. Não... Dizem que o medo de perder tira vontade de ganhar. Eu sei que eu fui embora, eu te dou a resposta depois, eu enrolei uma semana. Ele falava assim, eu quero às 10 horas. Eu falei, não, 10 horas é lotado, impossível, não posso dar. Mas enfim, acabei pegando ele como aluno e ele me apresentou. Aí ele foi te valorizando. Sem dúvida, até hoje o filho dele treina comigo, uma pessoa E aí o que aconteceu a partir daquele primeiro aluno que você ainda deu uma esnobada inicial? Então, aí comecei a trabalhar em cima disso, ele me apresentou para uma pessoa, essa pessoa para uma outra. Comecei a ter, em questão de um mês, eu tinha 5 alunos. Poxa, já tinha, sabe, dinheiro para pagar a escola dos meus filhos, já estava mais tranquilo aí. Você já era casado na época? Eu estava separado na época. Quando eu perdi tudo, Claudete, eu perdi tudo. Você perdeu a mulher também? Eu perdi a mulher, eu perdi o cachorro, eu perdi tudo. Mentira, mas ela te abandonou, menino? Quando eu falo perder tudo, não é perder tudo e ter alguma coisa, não é perder tudo e perder tudo. Na época da explosão lá? Não, aquilo foi o início, né? Certo, depois com a inadimplência. 1 ano e meio, 2 anos depois. Aí até o cachorro foi embora? Tudo, perdi tudo. E aí, como eu já tinha conseguido uma vez, quando a gente sente o cheiro lá atrás, para ter de novo não é difícil também não, sabe? É só ter força de vontade e garra e ir atrás que a coisa funciona. E aí, Júlio, com 5 alunos já, a coisa começou a melhorar? Começou a melhorar, foi aí que eu conheci essa pessoa que eu te falei, Alcione, e ela me deu de presente uma esteira que eu precisava muito. Que aí, com essa esteira, eu consegui, esse casal, que é a Mônica e Eduardo, que me ajudaram num projeto. Eu tenho hoje uma clínica esportiva bem montada, muito legal. Então, eles me ajudaram, me financiaram ali, uma coisa que eu pago aos poucos para eles. E assim eu comecei a ter uma série de alunos e hoje eu tenho um trabalho super saudável. Quantos alunos? Olha, eu estou agora com 26 alunos, mas não é só isso que eu faço, né? Eu dou curso também, eu preparo as pessoas que querem se tornar personal trainer. Professores de educação física que estão vendo o nosso programa, já que hoje é o dia do professor de educação física e que queira se formar, podem te procurar. Eu montei um curso, baseado nessa experiência toda minha, eu montei um curso porque eu sempre achei, teria que ter alguma coisa que me fizesse levantar disso, eu não achei isso, uma coisa que me desse uma autoestima muito boa, eu não achei. Como eu não achei, eu falei, eu vou montar porque deve ter um monte de gente que nem eu, aí, sabe, meio perdido, e aí eu vou fazer um curso desse. Então eu montei um curso de 3 dias que eu falo de uma série de coisas interessantes, de filosofia, energização, de força de vontade. Então, dentro desse meu trabalho... Ele, melhor que ninguém, pode falar sobre força de vontade, sobre recomeçar na vida, né? Com apenas 34 anos, já recomeçou algumas vezes. Júlio, toda repórter é xereta. A mulher voltou, o cachorro, alguma coisa? Não. Não? Só meus filhos. Meus filhos... Esses são para sempre, né? Esses são, graças a Deus, são... E se você não recomeçou a vida a 2? Ainda não? Não. Já namorei um pouquinho, tudo, mas não, eu tô pensando mais em estudar, Mas a vida tá mansa agora? Tá legal. Tá legal. E a mãe? Deixou de ser fogueteira? Minha mãe foi na explosão, ela morreu. Mentira, não sabia? Minha mãe morreu na explosão. Ela chegou a morrer. Então, quer dizer, quando você diz perdeu tudo, não só a casa, sua mãe morreu na explosão? Minha mãe morreu na explosão. Desculpa, eu não sabia. Inclusive a sua mãe. Você tem pai? Meu pai, tenho. Meu pai é um batalhador também. Continua aí batalhando. Meu pai tá bem, mora em Santos, tem uma vida legal, tá? Mas minha mãe foi na explosão. Inclusive, eu escrevi um livro, tá saindo agora, final de outubro, que chama Feliz Natal Feliz. Eu preciso falar desse livro, porque esse livro vai ser doado para criança carente. Então, você vai doar. Então, por favor, quando sair o livro, compra um, tá? Porque não é para mim, nem para editora, nem para livraria, é para criança carente mesmo que vai. Tem algumas instituições que vão receber. Então, é muito interessante. Vou fazer melhor. Não só vou comprar, como vou ajudar a vender. Venha lançar aqui no nosso programa para a gente poder vender através da TV o seu livro também, tá? Porque realmente é um projeto. Quem fez o prefácio foi o Gerson de Abreu, que é da área de vocês, mas é um amigo meu de infância também, dos 18 anos, da adolescência. O Gerson também tem uma coisa linda, ele já adotou
3 crianças, é um negócio bonito. Ele que fez o prefácio para mim, está saindo acho que final de outubro. É uma pessoa maravilhosa, o Gerson. E esse livro está saindo e eu conto algumas coisas do que minha mãe fazia, conto da explosão da casa dela. De como ela faleceu. E o que ela fazia, né? Minha mãe, ela sempre entregou brinquedo, doce para as crianças no dia de Natal. E depois ela parou e eu continuo fazendo isso. Então, todo dia de Natal, à noite de Natal, eu vou para as ruas e entrego os brinquedos lá para as crianças. Que foi uma grande batalhadora também, a sua mãe, né? Muito. Não, minha mãe é um trabalhou show, demais. Um show. Vocês não tem nem o que comentar, é um show. Lê o livro que vocês vão ver, realmente ela foi um show. E ela dizia muito assim que o Natal de uma criança não pode jamais faltar, né? Então, uma frase muito marcante dela. E também sempre deixou para mim assim, ó, se um pode, você também pode. Vai brilhar que você tem que brilhar. Então, mais ou menos assim. Eu acho que a melhor lição, né? A melhor herança que uma mãe pode deixar para um filho é essa. E que ele guardou bem e está sempre recomeçando a sua vida. Me dá um beijo aqui. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado, imagina. Deixa o teu telefone aí, acho que apareceu, mas fala o teu telefone para mim, para os professores que estão vendo o programa, para esse curso. 571-7715. 571-7715. Já te falaram que você tem olho bonito. Você também. Obrigada, Júlio. Um beijo para você. Obrigada por ter vindo, viu? Um grande abraço para você. Aí eu espero que esse papo com o Júlio aqui sirva de exemplo para você que não esteja passando um momento bom na vida, né? Todos nós temos momentos bonitos e temos momentos que não são tão bons assim. Mas eu acho que essa história de não ter medo nunca mesmo e essa lição que a mãe do Júlio deixou para ele é importante que você também faça dela o lema da sua vida. Se alguém pode, você também pode. Você pode tudo o que você quiser. Basta acreditar nos seus sonhos. Você pode.